Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Você consegue perceber a presença de Deus nesse lugar? Você consegue perceber a presença de Deus na sua vida? Amém? Jeremias capítulo 18, verso 1 ao verso 6. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com você é moldados por Deus. Você pode dizer comigo isso? Moldados por Deus. É a maneira como Deus acompanha cada momento da nossa vida. A maneira como Deus está presente, direcionando, cuidando, preservando em cada acontecimento da sua vida e da minha vida. Amém? Então eu quero te liberar nessa noite algumas verdades na casa do oleiro. Diga comigo, eu estou na casa do oleiro. Amém? E a casa do oleiro é lugar de ser moldado por Deus. Nem sempre é fácil isso não, irmão. Ser moldado por Deus não é tão simples assim. Mas é a melhor maneira de se viver. É você compreender de que Deus usa cada situação da sua vida para te moldar, para formar você, para forjar o seu caráter, para forjar a sua história. Diz assim o texto, eu vou ler nessa versão que está projetada aí. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Diga comigo, como barro nas mãos do oleiro, assim sou eu nas mãos do Senhor. Amém? Feche os teus olhos um instante. Pai, eu quero te agradecer por esse ambiente, quero te agradecer pela tua presença no nosso meio, quero te agradecer porque o Senhor habita, Senhor, no meio do seu povo, na comunhão do seu povo. Nós estamos aqui para te adorar, para exaltar o teu nome, e pedimos para que nesse momento o Senhor ministre ao nosso coração e que a tua palavra caia numa terra fértil e ali haja frutos na nossa vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Você já passou por algum momento na sua vida de dúvida acerca do propósito de Deus sobre aquela situação? Sabe aquela história que você não vê muito Deus agindo? Parece que quanto mais você ora, mais as coisas pioram. Já passou por isso ou eu sou o único aqui? Eu sou o ET aqui, já passou por isso? A sensação, e é só uma sensação, por isso você não deve dar muita atenção às suas sensações. Mas a sensação é que quanto mais você ora, parece que as coisas estão piorando. Parece que a tempestade está aumentando, mas é para diminuir. Mas parece que a impressão que dá é que a tempestade está aumentando ao invés de diminuir. As ondas estão
de uma forma ainda mais violenta, alcançando o barco da sua vida. E quando tudo é para melhorar, parece que tudo começou a piorar. Quando tudo é para se acertar, parece que tudo está dando ainda mais errado. Mas não é muito impressão sua e minha, porque nós somos movidos muitas vezes pelas nossas impressões e pelas nossas sensações. O que eu quero declarar para você nessa noite é que, mesmo em momentos, aparentemente, que as coisas estão fugindo do seu controle, e você não vê as coisas mudarem, na verdade, tudo está debaixo do controle de Deus. Amém? Então diga comigo 2 verdades impressionantes que devem guiar a sua vida. Nada foge do controle de Deus. E tudo é para o meu crescimento. Essas são 2 verdades que eu quero liberar sobre você nessa noite. Para que você seja moldado. Para que você não encare uma situação de pressão, uma situação de turbulência na base da rebeldia, sabe, na base da insatisfação, porque aí você não vai conseguir perceber Deus conduzindo, Deus agindo na sua vida. Então essas 2 verdades precisam guiar a nossa história em todos os momentos, em todas as situações. Deus está no controle e tudo é para o meu crescimento. Deus está no controle e tudo é para o meu crescimento. Essa situação que você tem enfrentado, essa luta que você vivencia, Deus está no controle e tudo é para o seu crescimento. Essa enfermidade na sua família, Deus está no controle e tudo é para o seu crescimento. Essa perda que você sofreu, Deus está no controle e tudo é para o seu crescimento. O não que você recebeu de Deus, quando esperava um sim, Ele está no controle e tudo é para o seu crescimento. E assim, eu e você, quando nós vivenciamos essa verdade, nós somos moldados na casa do oleiro. Há um texto, irmãos, que eu considero, particularmente, um dos textos mais poderosos da palavra. Eu vou dizer qual é. Esse texto, se nós decidirmos vivenciá-lo integralmente, plenamente, mesmo sem entendê-lo, mas depositarmos uma ação de confiança, uma decisão de fé em cima desse texto, você não tem noção das grandiosidades, das revelações do céu que você vai viver. Romanos 8, 28. E eu tenho certeza que você sabe até de qual é esse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esse para mim, particularmente, é um dos textos mais poderosos da palavra. É um dos textos que, se nós vivenciarmos e crermos, mas não é só crer no sentido de assim, eu creio, da boca para fora, mas é crer com a vida, é crer com as atitudes, é crer com as decisões que nós temos. Se nós considerarmos esse texto e depositarmos fé sobre ele, você não tem noção das grandezas dos céus que serão liberadas sobre a sua vida. Olha o que o texto diz: Deus age, Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você pode dizer amém? Todas as coisas é todas as coisas, é tudo. Não tem algo, não tem nada que possa acontecer na sua vida que Deus tenha perdido o controle, por isso que aconteceu. Quando você crê nesse texto, você libera isso sobre você. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus está o tempo todo conduzindo a nossa vida, nos moldando, nos lapidando, nos forjando, para vivermos novos estágios, para vivermos novos momentos, para vivermos novos níveis na nossa vida. Ele sempre agiu assim. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade de prazeres. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nós idealizamos um mundo perfeito, uma casa perfeita,
uma vida perfeita, onde nesse lugar que nós idealizamos, os problemas não fazem parte dessa agenda. A dor não faz parte dessa agenda. A luta não faz parte dessa agenda. Pelo contrário. Quando nós lemos lá Romanos capítulo 8, verso 37, né? Acho que é 37, que diz que nós somos mais do que vencedores, nós não colocamos as turbulências da nossa vida nesse contexto. Nós achamos que ser mais do que vencedor significa não ter que enfrentar essas situações. E não tem nada disso o texto. O texto está dizendo que nós somos mais do que vencedores, mas não está dizendo que nós não seríamos atingidos, que nós não estaríamos livres de dores e de sofrimentos na nossa vida. Ser mais que vencedor não é isso. Mas nós idealizamos essa vida. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Entre o que Deus quer liberar para a sua vida e a concretização disso que Ele quer liberar, existe a casa do oleiro. Ok? Entre a promessa e a concretização de uma promessa, existe a casa do oleiro. Por que existe a casa do oleiro, pastor? Para te forjar. A casa do oleiro existe para te moldar. Porque eu e você, nós somos orgulhosos, nós nos iludimos, nós fugimos da roda do oleiro e gostamos do palco, gostamos dos holofotes. Nós nos impressionamos com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós conquistamos com o poder do nosso braço. Então Deus nos leva na casa do oleiro de vez em quando, de vez em sempre, para nos mostrar do material que nós somos feitos. Qual é o material que você é feito? Barro. Você é de barro, meu irmão. Você é barro, eu também. Só que às vezes nós nos esquecemos disso, não é? Nós nos impressionamos demais com as nossas conquistas. E aí nós criamos um mundo idealizado, onde nós vivemos esse mundo e achamos que é o tal do fantástico mundo de Bob. Né? Nós criamos esse mundo, nós gostamos desse mundo, né? E nós achamos que esse é o mundo ideal para nós, o mundo perfeito. E quando algo foge desse mundo, nós já ficamos assustados, nós já ficamos impressionados. Mas como pode isso acontecer? De que maneira isso pode acontecer? Porque eu sou fiel à palavra, eu sou íntegro nas minhas ações. Como isso pode acontecer comigo? Deixa dizer uma coisa para você: a casa do oleiro faz parte da agenda de Deus para forjar você, para que você chegue mais longe, para que você alcance seu destino e para que você seja formado para o seu futuro. Então, sem a casa do oleiro, você não vai viver plenamente o projeto que Deus tem para você. A casa do oleiro é sim para você ser moldado, lapidado, forjado, para viver algo maior na sua história. Você não vai receber algo maior de Deus sem passar pela casa do oleiro. Amém, irmãos? Só um que acreditou no que eu falei. Amém? Amém. Não vai receber algo maior de Deus sem passar pela casa do oleiro. Sinto muito dizer isso para você. Então, quando você estiver na casa do oleiro e perceber isso, não fuja dela, não saia correndo, não queira não entrar. Entre. Se Deus te convidar à casa do oleiro, entre. Porque tem propósitos para você naquele lugar. Ele está forjando você, Ele está lapidando você para que você possa então passar de nível, para que você possa viver algo maior na sua vida. Era exatamente isso que Deus queria mostrar ao povo de Israel e eles não estavam entendendo. Deus iria levá-los a um tempo de casa do oleiro. Deus levanta o profeta Jeremias para anunciar isso. O profeta Jeremias atua nos últimos reis de Judá. O profeta Jeremias é levantado para trazer uma palavra muito forte para o povo de Israel. E eles não recebem bem essa palavra, eles não aceitam essa profecia. Tanto é que Jeremias é perseguido e é preso por conta da profecia que ele entregava. Mas o que Deus está fazendo através do profeta Jeremias? Deus está dizendo para o povo de Israel que ele iria levá-los à casa do oleiro. E a casa do oleiro significava, nesse contexto, o exílio. Ou seja, o exílio para o povo de Israel era um tempo em que Deus iria utilizar, a permissão de Deus ia utilizar para que Deus pudesse moldar aquele povo,
para que Deus pudesse então forjar aquele povo. Não era para que aquele povo fracassasse. Entenda uma coisa, Deus não permite que você enfrente situações difíceis na sua vida para que você fracasse. Não é castigo, não. Deus não é um ser castigador que gosta de ver o seu povo sofrendo e fica lá mordendo as unhas, feliz da vida, quando você está sofrendo, como se fosse um ato masoquista de se alegrar com o seu sofrimento. Deus é muito bem consigo mesmo, ele é muito bem resolvido, ele não precisa disso. Ele não permite que eu e você passemos pela casa do oleiro para sermos moldados, para que venhamos a fracassar lá na frente. Pelo contrário, a casa do oleiro é para o nosso crescimento, é para nos moldar, é para nos forjar para algo maior. Amém, irmãos? Deus não te criou para fracassar, mas só para crescer. Deus não te criou para o fracasso, Deus te criou para o crescimento, mas não existe crescimento sem dor, não existe crescimento sem lapidação, não existe crescimento sem Ele te forjar primeiro. Entende isso? Por isso a casa do oleiro, ela é necessária. Diga comigo, a casa do oleiro não é um acidente, ela é necessária. Amém? Nessa noite eu quero que você saia daqui, a minha oração é que você saia daqui aceitando a casa do oleiro e não se revoltando contra ela. Aceitando a casa do oleiro. E entendendo que cada acontecimento da sua vida até aqui foi necessário e Deus estava presente em cada momento da sua vida. E através de cada momento da sua vida, Ele estava te moldando, Ele estava te forjando. Ele estava forjando o teu caráter, você estava crescendo, você estava amadurecendo com isso. A minha oração é que você saia daqui nessa noite olhando para a sua vida a partir de um novo prisma. Não a partir de um prisma de condenação, não a partir de um prisma de fracasso, mas a partir de um prisma de que Deus estava presente em cada momento da minha vida e Ele estava me moldando, por isso que eu cheguei até aqui. Amém? Algumas coisas que eu e você nós precisamos entender então, para sermos bem-sucedidos na casa do oleiro. Algumas coisas que eu e você nós precisamos entender para sermos moldados na casa do oleiro. A primeira coisa, saiba que para ser moldado por Deus, eu e você nós precisamos aceitar que Deus está trabalhando em nossa vida. Diga comigo, Deus está trabalhando na minha vida. O verso 3 diz assim: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Deus leva então o profeta Jeremias para mostrar para ele, através de uma ação corriqueira naquela época, Deus leva o profeta Jeremias para mostrar o que ele estava fazendo com o povo de Israel. E a primeira imagem então que Jeremias vê diante daquela situação era o oleiro trabalhando com a roda. Sabe o que eu entendo isso? Sabe o que eu percebo como revelação? É que Deus está o tempo todo trabalhando na minha vida. Eu e você, nós somos a obra de Deus. Eu e você, nós somos o projeto de Deus. Deus tem um propósito para cumprir em nossa vida e Ele está trabalhando para que esse propósito se cumpra. Amém, irmãos? Se eu e você olharmos então a nossa vida sob essa ótica, então nós seremos moldados. Preste atenção, o valor do vaso não está em si mesmo. Irmãos, barro não vale nada. Diga comigo, barro não vale nada. Não vale. Barro é barro. O valor está na utilidade. O valor está no propósito. O vaso de barro por si só não tem valor nenhum. O valor está na utilidade que esse vaso vai ter depois dele ser trabalhado. Irmãos, por si só, nós não valemos nada. A Bíblia diz que nossa natureza é pecaminosa. A nossa carne não vai melhorar. A minha carne não melhora nunca. Mas a presença de Deus habita em mim. E porque a presença de Deus habita em mim, eu tenho um valor para Ele. E porque a presença de Deus habita em mim, Ele tem propósito na minha vida.
E o que me dá valor não é só a minha natureza, mas o que dá valor é a utilidade que Ele vai dar à minha vida através da habitação dEle em mim. Deus tem propósito para a sua vida, meu irmão. Entenda isso. Você por si só, me desculpe, não vale nada. Você não vale nada, mas Deus ama você. Não é só gosta, não, Ele ama. Mas você por si só não vale nada, mas a habitação dEle, a presença dEle te dá valor, te dá propósito, Ele te dá utilidade. Nas mãos dEle você é uma potência, nas mãos dEle você pode todas as coisas, nas mãos dEle você é mais do que vencedor, e Ele está trabalhando na sua vida, Ele está forjando você, porque Ele quer conduzir a sua história ao centro da vontade dEle. Então a imagem de Deus a imagem para o profeta é o oleiro trabalhando na roda. Meu Deus! Nós lemos essa semana, quem está participando da escola de liderança, quem está lendo o livro Uma Vida com Propósito, quem está lendo o livro aqui, Uma Vida com Propósito? Tem uma boa parte aqui. Você leu então essa semana que você não é um acidente. Não foi isso que você leu essa semana? Não sei bem o certo dia, acho que foi o dia 2 ou 3. Você leu que você não é um acidente. Se você não leu, tem que recuperar lá, meu filho, está atrasado. Mas se você leu, você viu que você não é um acidente. E você viu lá uma palavra de Albert Einstein: Deus não joga dados. Ou seja, você já estava sendo idealizado por Deus antes mesmo de você nascer. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está trabalhando na sua vida desde antes da sua concepção. Amém? Ele não deixa nada inacabado. Ele está trabalhando, Ele não deixa nada pela metade. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você recebe isso? Entenda uma coisa, Ele não está atrasado, Ele não deixou de trabalhar, Ele não deixou de fazer, Ele continua trabalhando. E o que Ele começou a fazer na sua vida, Ele vai completar. Ele vai terminar, porque Ele não deixa nada pela metade. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você e eu, nós somos filhos, filhas do Senhor. Deus trabalha em todas as circunstâncias. Deus trabalha por você, e Deus trabalha através de você em qualquer situação da sua vida. É em, por e através. Todas as coisas cooperam em favor daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, então todas as coisas cooperam em teu favor. Deus vai te favorecer, mas não é por causa de você, não, é pela presença dEle na sua vida. É para que Ele seja glorificado na sua história, é para que o nome dEle seja honrado na sua vida. Amém? Então entenda isso. Deus está trabalhando por você. Nessa hora você está aqui, Deus está trabalhando lá na sua família, Deus está trabalhando no seu trabalho, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando lá nas coisas abertas que você deixou, inacabadas que você deixou. Deus está cuidando de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Segundo princípio que eu aprendo desse texto, para ser mordado por Deus, o que precisamos saber? Primeiro, que Deus está trabalhando por nós, em nós, através de nós. Segundo, é que Deus não desiste de você, mesmo quando você falhar em cumprir os propósitos dEle. Diga comigo: Deus está trabalhando por mim e não desiste de mim. Amém? Verso 4, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso. Diga comigo: ele moldou outro vaso. Meu Deus do céu, que bênção, que palavra. Ele moldou outro vaso.
Você entende o que Deus está explicando para o profeta? Está dizendo, olha, por mais que esse povo seja rebelde, por mais que esse povo não confie nas minhas instruções, por mais que esse povo não me ouça, por mais que esse povo não siga as minhas direções, eu não desisto desse povo. Eu não desisto de moldar esse povo. Eu não abro mão desse povo, porque esse povo é filho. Eu gerei esse povo, eu sonhei com esse povo, e eu não vou desistir desse povo. É isso que Deus fala a seu respeito. Ele não desiste, não vai desistir de cumprir os propósitos dele na sua vida. Por mais que você se distancie, por mais que você se feche, por mais que você não veja, Deus não vai desistir de cumprir os propósitos dele para você e para a sua casa. Essa não é só uma palavra de afirmação, é Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse é Deus em busca do homem. Amém? E da mulher também. De Gênesis a Apocalipse, é Deus em busca do ser humano. De Gênesis a Apocalipse, é Deus buscando um relacionamento com o ser humano. E o ser humano se fechando para Deus, o ser humano se distanciando de Deus, o ser humano fazendo o que é contrário a Deus. O que Deus faz? Joga fora? Não. Vai de novo, reconstrói, refaz, porque Deus não desiste da sua obra. Deus não abre mão daquilo que Ele já começou a construir. Deus não abre mão de moldar você e não vai abrir mão nunca. Quando o profeta Elias, alguém que foi levantado para viver intensamente os propósitos de Deus, e viveu. Mas num determinado momento, Elias abre mão. Elias, ele chega debaixo de uma árvore, ele deita debaixo daquela árvore e, como um vaso estragado, que se estragou, ele pede a sua morte, ele desiste. Deus o levanta, cuida dele, ele vai para uma caverna, no Monte Horebe, ele entra numa caverna, fica lá se escondendo de Deus, e Deus vai na direção dele. Elias, o que você está fazendo aí? Eu tenho uma obra para cumprir na sua vida, eu tenho algo para fazer com você, eu tenho algo para fazer através de você ainda, volta para cá, o teu caminho ainda é longo. Irmãos, em nenhum momento Deus abriu mão da vida de Elias, em nenhum momento Deus jogou Elias fora, em nenhum momento Deus condenou a fraqueza de Elias. Entenda uma coisa, a sua fraqueza e a minha fraqueza, ela não serve de condenação, mas ela serve de ponte, para que o nome de Jesus seja adorado através das nossas fraquezas. Deus vai usar as suas fraquezas para que o nome dele seja glorificado. Ele não vai desistir de você por causa das suas fraquezas. Pelo contrário, ele vai utilizar as suas fraquezas. É através das suas fraquezas, ele vai levantar você, vai levantar a sua história, vai levantar a sua vida para influenciar outras vidas. E aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, caramba, até você está fazendo isso, até você Deus está usando, então realmente esse Deus existe, então realmente esse Deus pode, então realmente esse Deus é perfeito, Ele usa até você, é capaz de Ele usar a mim também. Então não ignore as suas fraquezas, não ignore a tua história, tudo serviu para você chegar até aqui hoje. As tuas fraquezas serão um reflexo do que Deus vai fazer através de você. Entenda isso. Deus não precisa de pessoas prontas ou perfeitas. Deus conta com pessoas disponíveis. Seja um vaso disponível. Seja um vaso disponível nas mãos do oleiro. Não importa a tua fraqueza, não importa o teu pecado, não importa a tua história. O que importa é o que Deus pode fazer através da sua vida. O que importa é a reconstrução. O que importa é o que Deus pode refazer na sua história. Não importa o que você viveu até aqui. O que importa é o que Deus pode usar através da sua vida. Deus, como oleiro, não te vê como algo imprestável, sem valor, que te coloca num canto. Não. Deus reconstrói, Deus refaz. Então o que está impedindo você nessa noite de ser vaso novo? Talvez você está aí rachadinho. Está com uma baita de uma rachadura. O que está impedindo você de permitir que Deus te refaça, reconstrua a sua vida, reconstrua áreas danificadas, rachadas da sua vida? O que está impedindo? É pecado? Sentimento de vergonha? É culpa? É passado? É falta de perdão? O que está impedindo? Nessa noite Ele está dizendo para você, deixa eu refazer. Eu não vou te jogar fora nunca. Eu não vou desistir de você. Eu posso fazer
de novo. Eu posso dar um novo sentido para a sua história. Eu posso transformar as suas lágrimas em alegrias. Eu posso te dar dupla honra. Eu posso reconstruir a sua história. Amém? Seja vaso disponível para que Deus possa fazer. Terceira coisa que eu aprendo, e termino com essa, é que os processos de Deus têm por finalidade levar você ao encontro da vontade dEle. Diga comigo, os processos de Deus têm por finalidade me levar ao encontro da vontade dEle. Vou te explicar. Final do verso 4. Para que ele molda outro vaso? A Bíblia diz que o oleiro molda outro vaso de acordo com a sua vontade. Ou seja, de acordo com a vontade do oleiro. Então, os processos de Deus, tudo que Deus agiu ou age na sua história e na minha história, tem um grande objetivo, que é nos levar ao encontro da vontade dEle. Deus está trabalhando na sua vida. Ele não vai desistir de você nunca. Entenda isso e aceite isso. Ele não desiste de você. Por isso que você está aqui hoje, né? Amém? Ô Senhor, obrigado por não desistir de mim. E não desiste de mim todos os dias. Isso que é a maior maravilha ainda. Ele não desistiu de você até hoje e não vai desistir. Mas tudo isso é para que você entenda a vontade dEle, é para que você encontre com a vontade dEle, é para que você perceba os processos que Ele usa na sua vida. A finalidade de Deus é sempre te levar e me levar ao encontro da vontade dEle. Entenda isso. Não é o encontro da sua vontade, não é o encontro do seu prazer, não é o encontro do seu querer, não é o encontro do seu bem-estar, é o encontro da vontade dEle. Deus está comprometido com a vontade dEle e não com o seu conforto. Deus está comprometido com a vontade dEle e não com o seu conforto. E não com a sua estabilidade. Talvez vão ter momentos que Deus vai mexer tudo na tua vida. Se já não está mexendo. Talvez vão ter momentos que Ele vai virar a tua vida de cabeça para baixo. Se já não está virando. Talvez vão ter momentos que você vai olhar assim, cadê meu chão? Puxado meu tapete. Ah, o diabo puxou meu tapete. Não, foi Deus mesmo. Foi o diabo não, meu filho, porque o diabo não tem esse poder, porque a sua vida é de Deus. O diabo não tem poder de tocar na tua vida. O diabo não tem poder. A autoridade do Senhor está sobre você. Se você crê, você é dele, você é filho dele, e é ele que faz. E eu diria mais. Se um dia o diabo tocou na tua vida, é porque ele permitiu. Deus usa até o diabo para nos abençoar. Heresia isso? Ele usa até Satanás para nos abençoar. Foi assim com Jó, foi assim com outros, foi assim com Paulo. Por que com a gente ia ser diferente? A grande questão é, se eu entendo os processos de Deus na minha história, eu vou encontrar-me com a vontade dEle. Amém? Sabe o que é fundamental nisso? Que cabe a mim e a você? Repita comigo, confiança. Nesse momento, o que é mais importante é confiar. É confiar que Ele está presente, que Ele está no controle, que Ele nos levará ao destino dEle. Veja bem, preste atenção nisso. Deus o levará ao destino dEle e no tempo dEle. Ao destino que Ele traçou para a sua vida e no tempo dEle. Deus o levará onde Ele quer que você chegue, quando Ele quiser que você esteja lá. Meu Deus do céu. Vou repetir, isso é confiança. Deus, confie que Deus o levará onde Ele quer que você chegue, quando Ele quiser que você esteja lá. Diga amém. Então agora, de uma maneira muito educada, fala para a pessoa que está perto de você. Não seja apressadinho não, filho. Diga assim, ajude essa pessoa. Diga assim, seja menos ansioso.
Contenha essa ansiedade. Não queime etapas. Não pule fases. Irmãos, tem gente que quer viver promessa de Deus, quer viver bênção de Deus, mas quer queimar etapas. Deus não abençoa quem queima etapas. Respeite os processos. Deus está no controle. No tempo certo, na hora certa, no momento certo, você vai saber. No momento certo, na hora certa, no tempo certo, Ele vai te conduzir para o lugar que Ele quer que você esteja. Não é o lugar que você quer, não é o lugar que você está indo. É muita pretensão sua achar que você está indo. É Ele que está conduzindo. Se você confia, Ele vai te conduzir, vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Os processos de Deus, muitas vezes, não podem ser compreendidos pela nossa mente. Amém? Nós não compreendemos o que Deus faz. Às vezes os processos dele são incompreensíveis. Mas se nós entendemos que Ele está no controle e que tudo é para o nosso crescimento, a gente está no caminho certo. Amém? Deixa eu contar um testemunho para você rápido. No domingo, nós recebemos aqui na igreja uma irmã muito especial. O nome dela é Maria Ângela. Uma irmã muito especial. Sabe qual foi o contato que ela teve com a igreja? Pela internet. Ela estava pesquisando, botou no Google lá depressão, e por algum motivo, que Deus sabe, caiu a minha pregação na frente dela. Aquela pregação que eu fiz no início do ano sobre depressão, que está lá no nosso canal do YouTube. Aí ela começou, ela luta contra isso, né? Depressão, síndrome do pânico, enfim, tem lutado, né, contra isso. E ela começou a assistir aquela pregação sem me conhecer. Começou a assistir a pregação, assistir. E começou a comentar com um professor na escola, ela é professora. Rapaz, eu assisti uma pregação lá, tal, desse jeito. Quem era esse rapaz? O Natan, marido da Monique, da nossa igreja, que trabalha na mesma escola que ela. Aí eu disse, mas me fala mais desse negócio aí. Me fala mais. Como é que é isso? Quem é esse pastor? Tal. E ela começou a descrever, né? Descrever. E aí eu disse, olha, mas eu conheço esse cara. É o meu pastor lá, meu amigo, é o Guto. Aí ela, ué, você conhece? Conheço. Você conhece? Como assim você conhece? Me apresenta ele. Então, irmão, só sei que, para resumir a história, ela esteve aqui num domingo de manhã, por causa de Jesus, e para me conhecer. Fala sério. Aí ela olhou assim para mim, parecia um artista. Você é o cara da internet. Eu fiquei olhando para a cara dela, falei, que isso, meu filho? Você existe mesmo. Eu falei, não entendi nada, né? Falei, eu existo. Ela começou a me agradecer. Irmãos, ela estava com um monte de caroço por conta da questão emocional, pipocando na testa, no braço. Quando ela veio aqui, ela já tinha melhorado. Ela falou, olha como é que eu estou aqui. Ó. Já começou a mostrar o braço limpo, a cara toda limpa. Ela falou, olha, eu estava toda pipocada. No domingo, praticamente, ela não tinha mais nada. Olha como Deus faz. Ela nunca tinha pisado nessa igreja. Nunca tinha pisado nessa igreja. Para você ver a importância de você compartilhar as palavras que você recebe aqui na internet. Porque ela pode chegar num lugar que você jamais espera. Por alguma razão, Deus conduziu essa mulher na frente do computador para isso. Ela me mostrou as anotações dela. Falou, olha aqui, ó. Olha aqui as anotações que eu fiz aqui, ó. Irmãos, foi até melhor que a palavra que eu preguei. Eu comecei a olhar as anotações, mas eu preguei isso? Mas isso aqui está bem melhor do que eu falei. O Espírito Santo é fantástico demais. Porque Ele deu coisas para ela que eu nem tinha falado. E foi direto ali, nem precisou de mim. Falei, me empresta esse esboço que está melhor que o meu. Irmãos, Deus usa dos processos mais lindos para alcançar a nossa vida. E Ele faz isso através de você.
Ele faz isso através da sua história. Não limite o agir de Deus. Deus age da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. O agir de Deus é impressionante, extraordinário, perfeito e imprevisível. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer na sua vida. Não limite o agir de Deus. Ele quer moldar você para algo maior, entenda isso. Não pule fases na sua vida. Não haja na tua direção, não tome decisões na tua direção. Perceba para onde Deus está conduzindo e siga na direção dEle. Ele está moldando você, meu irmão. Ele está moldando você. Confie no propósito divino. Confie que Ele está conduzindo a sua vida. Pense em duas poderosas mãos, assim, infinitas, conduzindo a sua história. Conduzindo a sua história. Aqui ele, aqui, ó. Aí você tenta escapar, ele vem para cá assim, ó. Não faz isso não. Eu estou conduzindo você. Eu estou conduzindo. Sabe? Aí você cai, tropeça. Ele refaz, ele vai buscar você, ele pega, ele refaz, porque ele não desiste. Sabe? Você se distancia, ele vai atrás. Eu estou conduzindo você, eu estou levando você. Aí é choro nessa história, é decepção, é fracasso. Mas aí a palavra dele vem e te abraça, diz assim: olha, todas as coisas cooperam para aqueles que me amam. Eu estou cooperando, eu estou conduzindo, eu estou libertando, eu estou curando, eu estou levando você, eu estou levando você, eu estou levando você, levando você. Aleluia! Não há decepção maior que o plano de Deus para a tua vida. Então não dê crédito ao inferno, porque é Deus que dirige você. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Eu declaro nessa noite em nome de Jesus. O diabo não tem poder sobre a sua história, não tem poder sobre a sua família, ele não tem poder sobre a sua casa, porque o nome de Jesus é que dirige a sua vida. Deus é maior, Deus é maior. Aquilo que o diabo criou para tentar te paralisar, Deus refez a sua história e você está aqui. Você está aqui, você chegou até esse lugar. Você é mais do que vencedor, não porque você não foi atingido, mas porque Deus preservou você. A grande questão desse texto no verso 6 é: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus jamais perdeu o controle. As mãos de Deus estão conduzindo você. Não há pecado, não há fracasso, não há decepção, não há dor, não há luta que seja maior do que a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele é Senhor. Ninguém o tira do trono. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Você está nas mãos dele. Ele está contigo, ele está conduzindo você. Não desista de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Não desista disso. O que Ele começou, Ele vai completar. Não pule fases. Não pule fases. Sabe? Não queira viver algo que é para viver lá na frente. Não queira viver agora. Respeite as fases. É como um casamento. Você tem a fase da olhadinha, né? Da paquera. Você tem a fase do namoro. Você tem a fase do noivado. E aí você tem a fase do casamento. Por que muita gente se frustra no casamento? Porque pula da paquera para o casamento. Não viveu as fases. Não viveu as fases. Não passou. É a mesma coisa a relação com Deus. Tem gente que já está dando salto, está pulando. Na verdade, Deus está dizendo: eu estou conduzindo você. Não ande mais rápido do que eu estou conduzindo. A nuvem estava em cima do povo, no deserto.
A nuvem não estava à frente, não estava atrás, ela estava em cima. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover embaixo da nuvem. O povo não podia estar à frente da nuvem, porque senão ele ia perder a noção de direção. Eles não poderiam estar atrás da nuvem, era para estar abaixo da nuvem. A nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam, levantavam o acampamento. É hora de parar, Deus mandou parar, Deus mandou prosseguir, Deus mandou parar, Deus mandou prosseguir. A nuvem de Deus está sobre nós nessa noite. E Deus está conduzindo você, está moldando você para o encontro da vontade dEle. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Confessa aí. Às vezes é difícil pra caramba ter essa fé, né? Eu não quero me colocar numa pretensão aqui, dizer que eu tenho isso e que vocês não têm. Essa palavra, ela tem assim, Deus me disse que esse ano seria o ano do refazer do vaso. Deus me disse isso. E Ele estava me moldando, Ele estava trabalhando. Então essa palavra de Jeremias 18, com a palavra de Isaías 61, onde diz que lugar da sua vergonha tereis dupla honra. Essas duas palavras Deus me entregou como palavras para a minha vida nesse ano de 2017. Então eu estou nesse negócio, eu estou nessa casa aqui, ó. Estou na roda. E Deus está assim, ó. Deus está moldando. É uma hora dar uma rachadinha aqui. Porque cabeçudo como a gente é, né? A gente é muito cabeçudo. Então dá uma rachadinha aqui, o que Deus faz? Tem que arrumar isso aqui. Tem que arrumar isso aqui. Arruma. E é assim que as coisas funcionam. E quando você menos esperar, Deus vai ter trabalhado áreas na tua vida e te colocar como um vaso de honra. Deus vai te honrar. Deus vai honrar. Permaneça na casa do oleiro. Deus vai te honrar. Permaneça na casa do oleiro. Deus vai te honrar. Permaneça sob as mãos do oleiro. Deus vai te honrar. Você será um vaso de honra, útil, com um propósito nas mãos do oleiro. Propósito que só Ele dá. Só Ele dá. Quero convidar você a assumir essa posição nessa noite. Ser moldado. Assumir essa posição de barro na mão do oleiro. Eu não sei o desafio da tua vida. Eu não sei a área que essa palavra alcança você nessa noite. Mas eu sei de uma coisa: seja barro. Dure o tempo que durar, seja barro. Não fuja da casa do oleiro antes do tempo. O tempo é o oleiro que determina. É o oleiro que manda no barro, não é o barro que manda no oleiro. E é Ele que diz quanto tempo você precisa ficar nessa casa. Quero convidar você a vir para o altar. Nós vamos orar juntos aqui e terminar esse culto aqui no altar. Eu não sei em que área da sua vida que essa palavra te alcança, mas você sabe e Deus sabe. Então saia do seu lugar, venha para cá. Tu és minha vida, Jesus. Seja barro. És meu amigo. Seja barro. Seja barro nas mãos do oleiro. Seja barro nas mãos do oleiro. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua atitude. Não saia da casa do oleiro, não. Permaneça na casa do oleiro. O barro está nas mãos do oleiro. Deus está no controle. A sua vida está nas mãos dele. A sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua história não é uma história de vergonha. É uma história de propósito. Deus está conduzindo, Deus está conduzindo, Deus está aperfeiçoando, Deus está amadurecendo, e o nome dele será glorificado no final.
O nome dele será honrado no final, mas seja barro. Seja barro. Ah, Senhor, é tudo que nós oramos debaixo dessa palavra nessa noite.